Child, tuck yourself in bed. Let me tell a story of Lemuria, a kingdom past, and a girl born for glory. Conforme a nossa sociedade ela passou a se organizar de uma maneira cada vez mais utilitarista, as expressões artísticas elas começaram a se diluir de alguma forma. E daí seria esse o começo de uma era da intermídia. Tem formatos que se tornaram cada vez mais cotidianos nossos, vídeo ensaios, reações ao vivo, e enfim, vários tipos de mídias. Como a gente vai ver, trabalhar com jogos digitais possibilita que a gente consiga apreciar de uma maneira imersiva, uma experiência imersiva, que é parte do cotidiano de uma boa parte dos estudantes, as diferentes mídias e o próprio conceito dos estudos interartes. Nosso objeto de estudo vai ser o jogo da Ubisoft, que é Child of Light. É um jogo de 2014 e ele é marcado pela influência da literatura romântica. No design, dá para perceber a inspiração em artistas como Arthur Rackham, que é conhecido pelas ilustrações da primeira edição de Alice no País das Maravilhas. Também tem o John Bauer, que é apontado por artistas que trabalharam no desenvolvimento do game, com a maior referência na criação da protagonista, além de uma série de ilustradores infantis das décadas de 1870 a 1890, que é um período conhecido como a Era de Ouro da Ilustração. A influência dos temas, né, não apenas do design, do romantismo, dá para perceber quando a gente lê os diálogos da trama, que são todos organizados em dísticos, rimados, e eles conseguem criar um ritmo similar ao de uma leitura de um cordel. A prosa poética ela carrega essa história com a conhecida dramaticidade dos contos de fada. Seguindo, né, na nossa análise, importa salientar que a gente parte do pressuposto de que as obras literárias elas são mais adequadas à compreensão da literatura que à história dos autores e dinâmicas sociais da época, né, em que se publicou a obra, assim como outros fatores. Apesar de todos os fatores que a gente citou ajudarem na significação de um texto, é preciso que eles ocupem menos espaço do que o ato, né, de verdadeiramente apreciar a obra literária que a gente pretende estudar durante as aulas de literatura. E a escolha dos irmãos Green como objeto literário para se comparar com o jogo Child of Light vai garantir para nós a exposição das novas camadas de significado e também a possibilidade de questionar fundamentos do período romântico. Uma mulher ocupar a posição de protagonismo, ela já é diferente, né, de maneira muito profunda da posição clássica de figuras femininas na estética romântica. E normalmente os objetos de afeição do herói romântico é um homem. Utilizando a comparação entre poemas, que é a tática que esse projeto também vai se aproveitar para explicar os traços românticos na narrativa lúdica de Child of Light, tem um contraste com o texto poético. Ao final das reflexões teóricas e da análise literária, tem uma discussão acerca da metodologia e da sequência didática do COSSOM, que vai ser aplicada em uma aula de análise literária dos jogos digitais, que seria uma aula ludoliterária. Esse meio de análise e proposta de aulas, ele poderia ainda ser modificado para representar as diferentes realidades escolares, né? Quando a gente entende os jogos digitais enquanto essa confluência participativa de muitas mídias, que é o que nos aponta o Guilherme Xavier, que se situa na intersecção de dois mundos, da imaginação e da fantasia, o mundo ficcional, e o do cotidiano, o mundo real, isso quem nos aponta é a Lúcia Santaella e a Mirna Feitosa, enfim, quando a gente entende isso, dá para ver o tamanho do potencial que existe nos processos do jogo enquanto um possibilitador da educação intermediática que a gente tanto precisa nas escolas. Nos apontamentos de uma série de autores e autoras que trabalham o tema da mídia, que trabalham a intermedialidade e todos os estudos interartes. A gente trouxe aqui um exemplo da Roxane Rojo, que nos aponta o seguinte falando sobre isso. Já não basta mais a leitura do texto verbal escrito. É preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem, como a imagem estática, a imagem em movimento, o som, a fala, que o cercam ou intercalam ou impregnam. Inclusive, esses textos multissemióticos extrapolaram os limites dos ambientes digitais e invadiram hoje também os impressos,
É o que a gente vê quando há QR Codes espalhados por qualquer cartaz por aí, para que você acesse com o seu celular e então continue tendo uma experiência de diversas mídias. Ou em livros que decidem explorar uma educação que forneça um ensino multiletrado e que forneça principalmente meios de reflexão, meios de análise dessa influência midiática e dessas experiências multimediáticas que se criam a partir do nosso cotidiano. O nosso objetivo nesse trabalho é conseguir apontar, através de práticas de leitura intersemiótica, essas potencialidades do trabalho com os jogos. Assim como o trabalho com várias mídias que, apesar de a gente ter visto muitos avanços recentemente, ainda sofrem resistência no contexto escolar. Para fazer isso, nós vamos ter que conceituar essas práticas de leitura e mostrar as possibilidades dela, o que vai ser feito através do exemplo de aula ludoliterária que a gente estava falando mais cedo, que vai usar aspectos interartes do jogo digital para proporcionar debates sobre essas obras. Tendo passado pelos nossos objetivos e pela motivação que nos levou a pensar esse projeto em primeiro lugar, a gente pode começar a refletir um pouquinho da teoria para poder falar sobre as potências e sobre os desafios que a análise ludoliterária nos coloca, né? Quando o Antônio Cândido definiu a literatura como, abre aspas, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, fecha aspas, a gente pode entender como amplos gêneros discursivos vão estar dentro disso que se pode considerar literário. Diferente do que um pensamento antigo, de certa forma retrógrado, que busca uma delimitação clara entre cada uma das mídias e cada uma das formas de arte para poder analisar elas dentro daquele valor que se tenta buscar, não é mesmo? Cândido ele vai ser um grande crítico dessa postura, não apenas de buscar delimitar muito bem o que é cada mídia, a poesia numa caixinha, a pintura em outra caixinha, a música em uma terceira caixinha. Ele vai seguir numa linha que depois vai ser seguida por pesquisadores como Irina Rajevski, que no ensaio, que foi uma parte importante da nossa matéria de projeto integrador, aponta essa busca por delimitações claras como uma herança da antiguidade clássica, que se baseia nessa concepção de uma arte enquanto um objeto que valoriza espaço, mas que também não pode passar de uma mera decoração. Se tiver algum comentário ali, é demais. Nesse movimento que ele é da inovação tecnológica e é das mudanças do nosso tempo, mas que também é histórico da arte, esse movimento de negar o que está sendo produzido agora, voltar atrás e buscar novas referências para construir algo diferente, a gente vai ver uma arte que primeiro vai tentar ter uma utilidade prática. Vai tentar, às vezes, através do comentário, às vezes através de ser um objeto útil a alguma coisa. Quando ela não consegue receber uma utilidade prática, sim, prática entre aspas, né? Porque a gente não precisa definir a arte a partir disso. Mas quando ela não recebe essa utilidade prática, ela vai ser sobreposta por novas experiências. Ela vai ganhar camadas e camadas e mais camadas de significado em um processo que vai mobilizar uma série de letramentos. E, bem, apesar desses letramentos já afetarem quase que por completo uma grande parte do nosso cotidiano, eles existem há pouquíssimo tempo, havendo pessoas que viram ele nascer, enquanto também já existem pessoas que nasceram já completamente dentro da sua influência. A gente acredita que saber navegar por essas mídias e dominar esses letramentos, não apenas o letramento digital por si só, mas o letramento em questões do mobile, o letramento com os próprios jogos e o letramento multimediático, de entender como vão haver relações e diálogos entre todos os aspectos de mídia, já que os gêneros e as delimitações entre as mídias estão cada vez mais diluídas. Saber navegar por essas mídias vai garantir não só acesso a espaços de poder, que é algo que a Angela Kleiman falava, que todo letramento, toda habilidade social linguageira vai trazer, mas também pode ajudar a reduzir as disparidades entre a geração que precisou aprender e a geração que já nasceu sabendo. A gente percebe a importância desse tipo de conhecimento quando, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, você ser obrigado a ter um aplicativo de celular para marcar uma consulta com o médico. E essa pesquisadora, Angela Kleiman,
Ela define o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita. Apesar desse conceito, para pensar de uma forma ampla, ainda caber muito bem, é preciso salientar, é preciso colocar como não apenas a escrita, mas qualquer forma de linguagem ou qualquer forma de expressão multimediática também vai exigir um certo letramento para ser dominada. Porém, para poder pensar em exemplos, a gente conseguir colocar esse conceito dentro de uma caixinha também, que vai ser necessária para a gente lá na frente, dá para a gente entender basicamente como você entender o significado de uma palavra e que sílabas compõem ela é o que mobiliza a alfabetização, tratado ainda hoje pelo nosso ensino como sinônimo de letramento, que é um problema sério. Mas você saber utilizar essa palavra e o significado dela em um documento oficial ou em um texto, por exemplo, ela vai mobilizar um letramento. Esse conhecimento é o letramento. Essa capacidade de mobilizar mais do que a linguagem escrita em si vai trazer o para os letramentos, ou os multiletramentos, que como foram definidos pelas teses do Grupo de Nova Londres. Eles vão apontar que tanto a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação para os textos multimodais contemporâneos vão estar dentro desse conceito de letramento ou de multiletramento. Essa pluralidade e essa diversidade cultural que são trazidas por autores e leitores contemporâneos, por criadores de conteúdo na internet, por pessoas que estão levando a língua para novos limites. A partir de novos letramentos, eles precisam estar colocados não só dentro do contexto escolar, mas especialmente dentro do contexto da pesquisa linguística. Essas produções que muitas vezes vão ser literárias e muitas vezes vão ser argumentativas, elas estão ganhando uma nova cara. Isso muito provavelmente é a justificativa da mobilização tão constante do termo multiletramentos na Base Nacional Comum Curricular. Esse documento que hoje norteia toda a educação do Brasil a partir das suas diretrizes, né? São muitas as defesas que a BNCC faz dos multiletramentos. No que vale citar principalmente o letramento digital em si, que aparece nominalmente e vai ser essencial para a gente poder fazer análise de jogos e de algumas outras competências que vão estar na base, sempre dentro dessa defesa dos multiletramentos na escola. O problema mesmo não está em nada dentro do documento da BNCC, mas sim do que esse documento não fala. A nossa escola tem ainda algumas problemáticas que não se limitam ao problema geracional da falta do letramento digital da parte de certos professores, mas que principalmente se centram na falta de estrutura de muitas escolas. Quando a gente pensa na literatura trabalhada no nosso projeto, nos games, essa literatura ela não seria aplicável se você não verificar a infraestrutura escolar onde se deseja trabalhar isso. Como exemplo, a gente pode trazer uma pesquisa que foi aplicada por Sátiro e por Soares no ano de 2017 para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Naquela pesquisa, eles fundamentam como a educação do campo conta com condições materiais muito mais precárias nas suas unidades se você comparar elas com unidades urbanas. E isso quando a gente nem entra na questão de unidades em regiões metropolitanas, em regiões periféricas. Apenas na diferença entre o espaço urbano e o espaço rural. Ainda nessa pesquisa também foi constatado como essa disparidade se dá, obviamente, pela falta de verbas aplicadas diretamente às escolas do campo. A localização e a verba disponibilizada nas escolas vai influenciar diretamente no avanço educacional dos seus alunos. Infelizmente é a realidade, isso não vai estar aplicado somente no letramento digital e nessas tecnologias que são essenciais para a gente trabalhar outros tipos de letramento, mas vai estar na falta de merenda, na falta de uma sala de aula adequada e várias dessas problemáticas que são completamente ignoradas pela Base Nacional Comum Curricular quando ainda são o maior problema que existe na nossa educação. Como é que você vai dar uma aula em uma escola que mal tem um quadro negro? Como é que você pode observar um filme se você não tiver uma televisão e um aparelho que vai reproduzir aquele filme? Como é que você poderia apreciar um jogo de videogame sem um console ou um computador? A gente pode ver essa problemática se mostrando também numa pesquisa feita pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Essa pesquisa afirma que ao fim de 2022, 3,4 mil escolas no país. Isso representa 2,5% de toda a nossa educação. Todas essas escolas ainda não tinham acesso a uma rede de energia elétrica. Para além disso,
9,5 mil, ou seja, 6,8% das nossas escolas, não possuem acesso à internet. E 46 mil, ou 33,2%, não contavam nem com um laboratório de informática. Como a gente pode trabalhar a intermedialidade dessa maneira? Infelizmente, enquanto não houver um compromisso verdadeiro dos governos municipais, de governos estaduais e do próprio governo federal em diminuir esse fosso tecnológico, educacional e até civilizacional entre as nossas escolas, não vai ser possível que a gente trabalhe uma série de outras coisas e o nosso país vai continuar sendo o país do futuro, daquele eterno futuro que não chega, né? Isso não passa pelo âmbito apenas dos jogos, mas fica muito óbvio quando a gente busca trabalhar essas características específicas que nos ajudam a entender a nossa sociedade, que nos ajudam a entender essas inovações tecnológicas e também podem ajudar essa nova geração que nasceu envolta por essas mídias e vai considerar a leitura verbal sem graça, uma forma de você poder explorar amplos processos de significação através desse exemplo do videogame. O design e a programação de um jogo digital vão envolver um equilíbrio complexo entre essa geração de estímulos e essa superação de desafios dentro de um sistema fechado de regras. Esse sistema vai ser fechado e específico para cada jogo e, em muitos casos, ele vai aparecer de uma maneira até similar à nossa sequência didática. Vai apresentar habilidades, desafios e estratégias de maneira progressiva. Primeiro você aprende algo mais simples, como se movimentar, como é que pula, como é que entra numa batalha, como é que você abre os menus, para então você ir aprendendo sobre estratégias mais complexas, você ir encontrando desafios maiores e a partir disso desenvolver a sua habilidade dentro daquele sistema, desenvolver o seu conhecimento do sistema para que você explore cada uma das potencialidades dele. Essa semelhança a gente vai observar especialmente no ritmo. Afinal de contas, vamos pensar que se uma aula boa ela precisa balancear uma exposição de conteúdo com atividades que façam as crianças refletirem aquele conteúdo, um bom RPG também precisa balancear os momentos de avanço de narrativa, exposição do universo ou até os tutoriais, que são a exposição de controles, aquilo que eu estava falando antes, mas junto dos desafios, que vão condicionar a pessoa que joga a usar esses conhecimentos acerca da narrativa e do sistema para superar esses desafios. O desafio, inclusive, ele não pode ser tão complexo com que a pessoa perca a imersão, com que a pessoa perca a vontade de continuar jogando, assim como eles também não podem ser muito fáceis, porque o efeito vai ser o mesmo. Então é preciso manter um equilíbrio entre o quanto você pressiona a pessoa jogadora e o quanto você expõe. Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino há muito perdido, e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na Santa Sexta antecedente, houve uma peça ao duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando a Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo tamanho frio que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. A aurora vazia perdera sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. A Aurora morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. É acreditado no romantismo a invenção dos sentimentos e também a perquisição dos estados da alma. E a invenção dos sentimentos, na maior parte dos textos, né, literários ou visuais, carregam como tema central o amor, que, né, vai acarretando o apreço pela natureza e por tudo que se considera sublime, né, numa espécie de projeção do coração humano. E essa construção do imaginário romântico dentro de Child of Light cria uma atmosfera sentimental e também heróica, ao mesmo passo que, né, acaba sendo intimista na experiência narrativa. A Aurora, que é a nossa protagonista, ela é uma princesa austríaca que ela, ao ser retirada do nosso mundo
por uma força misteriosa, ela acorda no reino fantástico de Lemúria. E daí ela se percebe envolvida em uma trama que envolve todo aquele reino. Na história, a Rainha do Norte, que ela é desenhada de uma forma parecida com a personagem arquetípica da madrasta, que é existente no mundo real, ela roubou o Sol, a Lua e as estrelas de Lemúria. E isso traz um período de trevas para o povo de lá. Então cabe a Aurora, né, partir em uma jornada para recuperar os itens místicos, vencer a Rainha da Noite e ao longo desse caminho se tornar uma mulher e também uma nobre completa. E a jornada de Aurora ela é marcada pela presença de diferentes expressões multissemióticas, né? Através dos cenários, da trilha sonora, do design dos personagens, que não geram apenas uma ambientação que permite compartilhar o estado mental dessa jovem, né, que enfrenta os perigos desconhecidos. Ela também ajuda a guiar a pessoa que joga, que pode ser incentivada a seguir esse ou aquele caminho, né, por pistas no design, objetos sonoros também, né, tanto nos efeitos quanto na trilha sonora do jogo mesmo, e também verbalidade, né, são articuladas tematicamente com um jogo romântico e pela verbalidade, que articuladas tematicamente com o discurso romântico, elas também existe um constante uso dos dísticos, que eles são capazes de gerar uma sensação de estar acompanhando uma aventura épica. Muito do que se dá pela prosa poética que existe no jogo mesmo. A gente pode ver muito dos temas solares, né, quando a gente observa o diálogo entre a Aurora e os aliados dela, que a jovem ela está sempre disposta a contribuir com os dramas e as jornadas pessoais dos outros personagens, que, né, para o jogador eles se traduzem em side quests, tarefas secundárias, né, que ajudam a aumentar níveis, né, e também ganhar novos itens. E isso contribui para aumentar o número de táticas disponíveis que tem na batalha. E também cria o tema do herói peregrino, né, que no caso é uma heroína peregrina, que ela passa por diversos lugares e resolve problemas, ganha força até realmente o clímax da jornada. À noite, que está presente porque durante a batalha a Aurora passa por... tem trevas, né, escuridão e tal. Ela é considerada um dos principais temas românticos. Em Child of Light, a noite é acolhedora no design, né? Tem uns espaços amplos e cores simples no background. Elas contrastam com as luzes fracas que ficam no cenário do mundo que é jogável, entre aspas. E às vezes são sinais para onde ir e às vezes só representam a luz da aurora e de Ignículos, que é o primeiro aliado no jogo. Ele é um vagalume que ele consegue abrir baús que são distantes e também coletar uns itens que são inalcançáveis. Ele também consegue curar a Aurora e também cegar os inimigos. Através, né, dessa noite, navegando por ela, a Aurora ela vai encontrar outros personagens, desafios, aventuras, e também ela vai descobrir os poderes dela enquanto uma portadora de luz. E conforme a gente vai avançando na narrativa, e a Aurora passa de uma menina que, né, mal consegue aguentar a espada, mostra que ela não consegue direito isso, para uma guerreira que é portadora de magia de luz, se torna poderosa e tal. E esses espaços que antes eram vistos como obscuros e também inóspitos, eles começam a ganhar cor, luz e também personagens. E daí oferecem novas situações, né, para jogar. E uma interpretação de que enquanto a gente é jovem e a gente não tem capacidade de explorar, a noite sempre ela parece mais perigosa, né, e os desafios mais intensos do que verdadeiramente são. Isso é incrível, não é mesmo? Quando a gente observa a inspiração que a arte de Child of Light teve no período romântico, dá pra gente correlacionar essa jornada de crescimento da Aurora com a jornada de outras figuras do mesmo período na literatura, como a Alice, que faz uma jornada de crescimento ao longo do País das Maravilhas. Assim como, por exemplo, os contos de fada que são ilustrados por John Bauer, que dão uma série das referências visuais que a gente vai ver em Child of Light, inclusive. Como, por exemplo, esses intensos tons claros que vão contrastar com os tons escuros, para a gente poder observar as batalhas e as dificuldades da vida de cada uma daquelas personagens. E em situações que, de certa maneira, vão espelhar as dificuldades que a gente enfrenta na nossa própria peregrinação, na nossa própria jornada de crescimento, que se dá em vários lugares. Entretanto, mesmo que o aspecto visual seja o que mais chama atenção no jogo, para organizar uma sequência didática de leitura dialógica, a gente precisa estar atento a todo o conjunto de semioses que são mobilizadas no jogo.
Um grande exemplo que se percebe em Child of Light é a maneira pela qual a falta de dublagem dos diálogos no jogo são postas de lado quando há um momento com narração. Essa sim que tem a dublagem. A gente vê isso fortalecer a noção de que a gente está num conto de fadas, assim como também dá um maior impacto para os momentos em que existe a dublagem. A gente pode ainda, quem sabe, debater o uso da trilha sonora no jogo, que tem faixas específicas para momentos-chave na trama. Na trilha sonora a gente identifica como a canção de Aurora ou a canção de Rubella, que são as músicas-tema que refletem a personalidade daqueles personagens. Para além das trilhas que são usadas em passagens pelo mapa, nas batalhas e em batalhas centrais, o que a gente chama no mundo do jogo de os chefões. A minha música favorita, por exemplo, é uma que foi até para o texto escrito que se chama Pilgrims on a Long Journey, ou Peregrinos em uma Longa Jornada. Segue um trechinho dela aí. A trilha sonora de Child of Light, pela nossa leitura, buscava criar essa atmosfera épica, essa atmosfera bem tradicional dos contos de fada e do próprio período romântico, bruscamente influenciada pela música clássica. Um exemplo que também na nossa leitura poderia ser correlacionado com Mozart. Isso poderia ajudar em aulas de arte e no estudo da criação de uma ambientação em espaços como o cinema ou até os próprios jogos, o que nos mostra que tem várias potencialidades mesmo dentro do estudo do jogo, já que ele vai mobilizar todas essas semioses e vai permitir esse diálogo com tantas mídias, né? Mas, para a gente trabalhar o jogo, e para a gente poder entender também o porquê que jogos digitais hoje colocam tantas pessoas dentro desse estado de imersão, o aspecto mais importante a se analisar é a jogabilidade. Os controles daquele jogo são simples, eles são complexos, eles vão refletir uma liberdade muito grande de movimentos,
ou uma necessidade de movimentos mais simples. Quando a gente tem controles que oferecem uma maior liberdade, eles vão ter uma tendência a ser mais complexos e mais difíceis de dominar. E na simplicidade, eles vão ser obviamente mais fáceis de se entender, porém eles vão oferecer menos desafio. Tudo isso faz parte daquele equilíbrio dentro do desenvolvimento que a gente precisa fazer. Como é que as escolhas da equipe de desenvolvimento, no que tange esse processo cognitivo, vão afetar o processo de significar aquela experiência? Para responder essa pergunta, temos o pesquisador Guilherme Xavier, que vai explicar a movimentação dialógica do jogo, mostrando como nesse processo de sobreposição de sentido, sobreposição de estímulos, sobreposição de diálogos, e tudo isso dentro da intermedialidade vai ajudar a gerar um sentido único e aquela sensação de imersão, aquela vontade de continuar jogando, de continuar naquele mundo. Essa imersão vai ser proporcionada pelo equilíbrio entre o controle, a interatividade e os momentos narrativos e a maneira como eles nos impactam. Uma experiência visual sonora, ela vai ganhar ainda mais impacto quando ela for ativada no momento em que você queira ou no momento em que você precise ativá-la. Sabendo disso, a galera do desenvolvimento precisa organizar a experiência de modo a gerar sensações cada vez mais intensas de maneira progressiva. Na maioria dos momentos, porém, não vai ser a narrativa que vai gerar emoção dentro do jogo, mas sim a experiência do jogador e a maneira como o jogador pode manipular o sistema fechado de regra que é desenvolvido para aquele jogo e que vai gerar situações às vezes inusitadas, às vezes em que você vai se sentir a pessoa mais incrível do mundo por ter conseguido fazer uma certa façanha, por ter organizado uma estratégia e o jogo ter te permitido aquilo. A gente acredita que é nessas sensações tá aquele poder do videogame. Aquele poder que tanto impressiona a galera mais jovem, que me impressionou desde a minha juventude, como o poder que também assusta a galera mais velha, quando eles veem aquela criançada com o olho vidrado na tela e sem tirar a mão do controle. Em Child of Light, a jogabilidade ela pode ser dividida em três aspectos principais. A exploração dos mapas, onde você vai encontrar personagens, pegar missões e sentir o impacto dos cenários e do aspecto visual que a gente já comentou. A exploração de espaços internos, como os castelos, masmorras, as lojas ou casas de pessoas, onde você vai encontrar itens, vai resolver missões secundárias ou até as missões principais. Também vai poder conquistar avanços na narrativa ou nos próprios aspectos do jogo, tipo os status do seu personagem. E por fim, as batalhas, que acontecem no sistema mais clássico dos RPGs, que é a batalha em turno, mas que trazem uma coisinha nova, algo bem visto nos jogos ocidentais, de tentar pegar a batalha em turno, que é muito tradicional de jogos que vêm do Japão, para uma lógica um pouco mais ocidental, mais voltada para ação, que é algo que o nosso lado do mundo valoriza um pouco mais, essa parte de ação e de exigir respostas cognitivas mais rápidas do jogador do que nos jogos japoneses, que costumam ter uma carga maior de narrativa e inclusive com narrativas mais intricadas. Mas enfim, voltando a Child of Light, o diferencial dele vai se dar a partir de uma barra que fica no canto inferior da tela e separa espaços de espera, preparação e ato. Os personagens, tanto aliados quanto inimigos durante a batalha, precisam esperar até atingirem o estágio de preparação, e é quando, no caso dos aliados, você escolhe uma das suas ações, como um ataque simples, uma magia que pode envolver os elementos, pode danificar mais ou menos certos oponentes, ou usar um item que pode aumentar a sua vida, que pode aumentar o seu nível de magia, que é os pontos que definem o quanto você pode usar da magia, ou aumentar sua velocidade, enfim, uma série de coisas. Alguns ataques vão levar mais tempo para preparar do que outros, e quando algum personagem é atacado na fase de preparação, você perde o ataque. Então você precisa escolher com cuidado o tipo do ataque e o momento certo em que você vai usar ele. Para ajudar um pouquinho mais, também existe a habilidade de cegar inimigos do Ignículos, que te ajuda a reduzir o tempo de espera do personagem inimigo para você poder dar um ataque enquanto ele está na estágio de preparação e fazer o inimigo perder aquele ataque.
A exploração dos mapas, seja internos ou externos, não vai ter muito além do que eu já comentei. Os espaços mais amplos vão ter personagens, itens e coisas que vão te ajudar a progredir, enquanto os espaços mais internos, eles vão variar na sua qualidade e na sua importância para a trama. Por exemplo, o espaço de uma loja vai ser onde você vai poder comprar alguns itens, ou da casa de um personagem, onde você vai encontrar algumas linhas de diálogo que podem ajudar na jornada ou podem apenas ser mais divertidos. Quando a gente observa esses aspectos da jogabilidade e como que a mecânica gera novos significados, a gente pode entender melhor a imersão do jogo. Da mesma maneira que um poeta consegue criar um ambiente e nos gerar imagens mentais, usando a repetição de palavras, usando aliterações, usando uma certa estrutura rítmica, os games podem, através das suas mecânicas, em conjunto com a significação visual e sonora, gerar uma experiência única. Criar a ambientação que eles buscam a partir das mecânicas. Se a gente pegar o exemplo de Child of Light, dá para perceber como, ao longo das batalhas, é preciso pensar em como você vai usar os seus aliados e de que maneira você pode evitar ao máximo de se machucar. É o que uma pessoa na posição da Aurora faria, conhecendo novas pessoas e se importando com elas, assim como por ainda ser uma figura frágil no começo da jornada, né? Ela vai se tornar cada vez mais forte, mais poderosa, mas no começo ela é aquela figura minúscula que mal consegue segurar a espada. É de se esperar que você vá ter maneiras de evitar completamente com que você esteja atingido, assim como também há maneiras dentro do jogo com que você pode se proteger ou gerar ataques mais efetivos a partir da combinação de certos itens, que são algumas pedras preciosas que você encontra ao longo da jornada, esmeraldas, rubis, que eles chamam no game de Okuli. Essa mecânica de você combinar as pedras e equipar elas em certos espaços de cada personagem vão ajudar a dar uma dinâmica de batalha que te faça se prender ali, te exige uma certa atenção e que também deixam as batalhas mais fáceis ou mais difíceis a partir de como que você manipula isso. Esse processo gigantesco de significação, quando comparado com os processos da literatura, tanto os processos similares como os processos distintos, podem dar experiências muito positivas de leitura e análise literária. Podem ampliar os campos que tanto as crianças vão estar vendo ali, mais acostumadas com os jogos provavelmente, como dos professores, mais acostumados com a literatura, mas podendo criar um ponto de comum ali dentro das narrativas. Um exercício de literatura comparada seria comparar Child of Light aos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles são escritores do romantismo e eles não tinham uma intenção, né, primária de fazer contos para crianças, mas eles acabaram ganhando um certo caráter infantil quando foram chamados de Ao Pé do Fogo, contos caseiros, que quando a intenção de reunir crianças e adultos numa atmosfera mais familiar. Comparando as obras deles com o que é visto em Child of Light, a gente nota logo algumas diferenças. Child of Light ela não busca abertamente referência aos contos dos irmãos Grimm, mas é uma história original, né, que Livre desse mal. incorpora elementos de contos de fada e fantasia. E embora a jornada da Aurora ela Verde na luz seja, verde. assim como né, os contos que acabam sendo eternizados, envolvente e mágica, a gente não pode afirmar que ela compartilha diretamente a atmosfera ao pé do fogo dos irmãos Grimm. E mesmo assim, né, eles têm em comum o fato de que são destinados ao público mais jovem, e as duas exploram o imaginário infantil. Mas enquanto os contos dos irmãos Grimm, eles são baseados em tradições folclóricas e lendas, o jogo Child of Light ele cria uma própria mitologia com um mundo fantástico de Lemúria. Apesar de a gente acreditar nos jogos como objetos completamente capazes de reproduzir uma experiência literária profunda, esse ato de comparação entre um game e uma obra literária consagrada, né, tipo canônica, pode ser tanto um meio de chamar atenção ao caráter literário do jogo, quanto um chamariz, né, uma forma de elevar a imersão na aula de literatura no período histórico onde o texto puramente verbal ele é visto como ultrapassado. E isso, consequentemente, leva a uma sociedade que, se ela não consegue imaginar e pensar de forma criativa, ela tenha essas capacidades reduzidas, né, pela repetição muito intensa das trends. Tendo em vista que o movimento da inovação tecnológica ela não tem meios de controle no sistema atual, a gente precisa com urgência explorar a criatividade, né, dos professores,
de literatura, assim como das artes em geral, para reunir os conteúdos que são necessários e as metodologias atrativas para o trabalho em sala de aula. Depois de passarmos por essa verdadeira jornada, pelos processos de significação, pela multimodalidade e pelos diálogos intermediáticos, concluindo com a possibilidade de análise a partir da literatura comparada, a gente chega na tal da aula ludo-literária. O nosso projeto de aula ludo-literária, ele precisa se fundamentar, para além do que está na nossa reflexão teórica, na ideia de sequência didática básica expandida do Rio do Cosson. Isso vai nos ajudar também a considerar as competências e as habilidades que a BNCC trata de leitura literária, de intermedialidade e dos multiletramentos. É claro que dentro desse nosso projeto não haveria tempo para aplicar uma sequência didática completa. Porém, nos aproveitando da estrutura da sequência básica, quando a gente vai montar o planejamento da aula, dá para criar momentos diversos que representariam aulas completas dentro de uma sequência maior. O Cosson ele vai apontar que uma sequência didática básica ela tem que se organizar em 4 fases. A fase de motivação, de introdução, de leitura e de interpretação. Cada uma dessas fases vai estar representada no momento necessário para uma aula de letramento literário. A fase da motivação se destina ao ato de preparar a turma para a leitura. E aqui ela pode ser chamada de apreciação, porque o nosso preparo para a leitura literária se daria através da apreciação do jogo e da observação das multissemioses ali envolvidas. Numa situação ideal de trabalho de sala de aula, o melhor seria levar um console ou um computador, o Child of Light pode rodar para qualquer um deles, com o jogo. E através de uma projeção ou uma ligação direta com uma televisão que estivesse ali disponível, os alunos poderiam se dividir e controlar a Aurora por momentos distintos, tanto de exploração do mapa quanto por batalhas. Daria até para fazer uma espécie de divisão em que você fez uma batalha, você passa pro próximo. Assim, um grupo maior dentro da sala poderia de fato apreciar o jogo por completo, enquanto o resto da turma vai estar ali observando e ajudando a propor tanto análises sobre a narrativa do jogo, como maneiras pelas quais eles percebem a diferença na experiência do jogo. Se a gente pensar em turmas onde não haver essa possibilidade de trazer um console, de trazer um computador, seja uma turma remota, seja um espaço escolar onde não haja estrutura para tal, pode-se optar pela exibição de vídeos que contenham cenas do jogo, momentos-chave da narrativa, momentos de batalha para que a gente possa explicar como funciona o sistema, e os próprios diálogos, para a gente poder ver um pouco da poética do jogo ali. Para esse nosso exemplo, como vocês puderam acompanhar, a gente trouxe alguns vídeos que ajudassem a ilustrar isso que a gente estava falando. Passando para a fase da introdução, ela teria que se unir à fase de leitura em um momento de exposição que apresentasse essas referências do período romântico no visual, as referências da poética, de uma maneira a criar comparações e tanto no distanciamento quanto na aproximação entre essas mídias. Teria que se escolher uma dinâmica aqui, né? Turmas com muita gente, turmas com menos tempo de aula disponível, todos os problemas que podem envolver a vida do docente vão nos fazer precisar ter um certo jogo de cintura para que a gente possa trazer um momento adequado de exposição, mas que não gaste muito tempo e nem que a gente perca a turma no processo. É preciso pensar dialogicamente na leitura do jogo, na leitura das imagens, na leitura da poesia. Tudo isso vai contribuir para a compreensão não só da proposta da análise ludo-literária, mas desse processo de produção dos jogos digitais, e vai precisar passar pelo crivo de muita gente, muitos especialistas de diversas áreas, para que se tenha aquela experiência completa. Bom, concluindo, né, diante disso tudo, a gente consegue perceber como a intermedialidade ela abre um leque dentro da sala de aula que torna possível de unir o videogame com a literatura. Pode tornar menos prolixo o ensino, né, sem aulas que são puramente expositivas e trazer também mais engajamento. As propostas do Rio do Cosson, que levam também em conta as habilidades e as competências da BNCC sobre intermedialidade, né, sobre leitura literária e multiletramentos, elas possibilitam, né, para os alunos, estudantes, a pensar de um modo mais dialógico, né, pela leitura imagética ou dos poemas, analisando não só de uma maneira literária, mas também da produção dos videogames, que para uma experiência que seja mais multissemiótica, ela precisa de todo um crivo de especialistas para isso. Então é isso. Tchau, tchau. Espero que tenham entendido como essa construção entre a literatura e a ludologia ela funciona, como aplicar as duas coisas, usar a intermedialidade para conseguir uma atenção e um engajamento dos estudantes.
Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Nós esperamos de coração que, através desses exemplos e dessas possibilidades de análise, a gente possa avançar um pouquinho mais no estudo de intermedialidade no contexto escolar, assim como na própria compreensão dos jogos enquanto possíveis experiências artísticas. Foi bem legal fazer esse projeto e a gente espera poder contribuir mais ainda na educação. Child of Light. Aconchegue-se na cama. Olha, dublado. Dublado. Um reino muito perdido e de uma menina Não se nascida. fazem mais vitrais como antigamente. Pô, maneiro, É bonito. uma arte Não, mas é uma arte perdida. Tô Ah, gostando. tá, isso é verdade. Aí, a mãe morreu. Já morreu a mãe. Morreu? O pai e a filha só. Olha aí, a menina ficou doente. Ih, rapaz. Maldição. Olha aí, morreu. Você morreu. Acabou. O jogo mais difícil do mundo. I will remember